usá-lo, Senhor, poderosamente nas tuas mãos, com uma mensagem vinda do céu, Senhor, para os nossos corações. Usa teu filho, Senhor, abençoa esta reunião, abençoa este culto, que possamos sair daqui, Senhor, renovados, fortalecidos. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos e cremos na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Amós, muito bem-vindo. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Tome assento, fique à vontade. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de estar aqui com vocês. Essa igreja histórica no nosso estado, que vem com muitas peculiaridades, históricas, que precisam ser lembradas sempre aqui por nós, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Louvar a Deus pela vida de vocês. Agradecer, pastor Nelson, irmã Diamantina, por ter coragem de colocar um guri aqui, obrigado pela recepção, Como disse, vamos ter que achar o final do grau de parentesco aí, Mas vamos estudar, Vamos estudar a árvore genealógica. Louvar a Deus pela vida dos pastores que estão aqui, fazer uma deferência ao pastor Miqueias, que tão pouco tempo assim de conhecidos, mas ligou algumas coisas entre nós. E lembro de Jonatas e Davi. Eu creio que ali, quando se liga a alma de dois homens, e se eles têm um propósito com Deus, algo grande pode acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça algo grande acontecer. Amém? Porque não somos nada. Os pastores, Ministério de Louvor, aí, que bom vê-los aqui. E eu estou feliz de estar com vocês. Eu sou bem simples, não uso muito a retórica e a homilia a meu favor, porque eu tento conversar com a igreja. E aqui está obreiros, então fica mais difícil ainda, de querer fazer alguma homilia, alguma retórica aqui. Porque vocês são acostumados com o púlpito, acostumados com o microfone, acostumados com a plateia lhe ouvindo. Então, vocês são acostumados com tudo isso. E, embora isso tudo, para mim, é bom, mas a relevância só é possível se houver o amado Espírito Santo nos dirigindo, nos orientando, nos capacitando e trazendo para quem ouve a unção e a essência. Então, creio que Ele pode fazer isso essa noite com cada um de nós. Louvo a Deus por esta oportunidade também de estar representando aqui o Conselho de Discipulado da nossa convenção. É um conselho novo que a gente está engatinhando ainda, Foi depois dessa gestão que foi criado esse conselho e colocado para nós, pastor Paulo Freitas, nosso coordenador, e nós ajudamos ele nesse trabalho. No nosso estado, fazemos alguns seminários iniciais para criar alguma referência sobre o discipulado, e temos alguns projetos dentro do conselho a fim de expandir a visão do discipulado em nosso estado, e de uma forma que a igreja, a noiva de Cristo, ela seja realmente uma igreja discipuladora. Que nós venhamos sair das fronteiras dos templos, sair das fronteiras dos redutos nossos, como obreiros, mas sim que a igreja inteira venha sair dessas fronteiras, ir além e alcançarmos muitas vidas para Jesus. Se tem alguma coisa que deve impulsionar a igreja do Senhor, é almas. Se nós estivermos aqui e a motivação for outra,
a principal motivação for outra, precisamos reavaliar o nosso conceito de igreja, precisamos nos reavaliar o nosso conceito de obreiros e decidirmos se queremos continuar assim, que façamos outras coisas, façamos um clube, façamos alguma outra ação. Agora, se realmente somos chamados por Deus, somos chamados para redenção de almas. Entendo eu que esse ambiente aqui, ele é para o nosso culto, para a nossa celebração, para a nossa adoração coletiva, para nosso louvor a Deus, né, esse ambiente aqui, e também para treinar nós a ser cristãos lá fora. A igreja, aqui é fácil ser crente. Aqui tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é lindo, todo mundo vem com o mesmo propósito. Agora, a nossa missão não é aqui, a nossa missão é lá fora, onde os pecadores estão, segundo T.L. Osborne. Ele diz isso, tem um livro dele que fala nesse contexto. A nossa missão é lá fora, onde os pecadores estão. E eu penso, então, que isso é muito relevante, meus irmãos. O pastor citou Jari. Nós estamos lá com a Keila e o Recede, pela misericórdia de Deus, há 5 anos, plantando a igreja naquela localidade. São 3 cidadezinhas interioranas, com a extensão de terra muito grande e um número muito pequeno de população. São 3.400 habitantes em Jari, 3.000 habitantes em Quevedos e 2.000 e poucos habitantes em Toropim, essas 3 cidadezinhas. A extensão geográfica de Jari são 952 mil metros quadrados, então são 962 quilômetros a extensão geográfica de Jari. Isso dá uma densidade demográfica de 4,2. 4,2 é uma densidade demográfica muito parecida com a Amazônia e com o norte do Mato Grosso. E essa é a região que nós estamos trabalhando. Então, as comunidades todas distantes, fazendas, e a população da cidade, zona urbana, em torno de 1.600 habitantes. E, então, é tudo um pouco diferente de trabalhar. Só estrada de chão, não tem acesso asfáltico. Para você ir lá nos visitar, se não quiser ir na pedra, compra um helicóptero e vai lá. E nós precisamos que você deixe o helicóptero lá. Fica mais fácil a gente atender o povo. Queridos, mas eu não vim aqui só para contar a história. Eu quero pensar num tema com vocês, se vocês me permitem. Pensar num tema que é muito relevante para nós. Obreiros, líderes da obra do Senhor, atuantes. E se tem uma coisa que nós carecemos, meus irmãos, nos dias atuais, é entender 2 coisas. Entender o que é crescimento e o que é expansão. Entender o que é crescimento e o que é expansão. São 2 coisas distintas, e essas 2 coisas a igreja do Rio Grande do Sul precisa urgentemente focar nesses 2 processos, de crescimento e de expansão. Expansão não vou falar hoje, não tenho condições. Vou tentar falar de crescimento. E nem vou falar muito de crescimento. Eu quero primeiro assoprar uma cinza que está aí. De repente vai criando uma cinza em cima desta brasa que o Espírito Santo acendeu em você. E eu quero, pela misericórdia de Deus, tentar assoprar essa cinza somente, nesta noite. Nesse pequeno tempo que eu vou estar com vocês. Tentar assoprar essa cinza para que Deus fale contigo e vai falar em nome de Jesus a necessidade que temos de pensarmos na igreja de Bagé, que ela vai crescer e crescer muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero, na próxima vez que tiver, quando eu disser isso, eu quero ver um barulho de tremer as cadeiras aqui, Porque crescer é importante e necessário. Queridos, mas a grande dificuldade, existe uma grande dificuldade para nós, em qualquer área que nós quisermos crescer, sempre nós teremos barreiras. Sempre nós teremos alguma coisa que vai dificultar
a crescer. Quando você, a criança de 12 anos, menino principalmente, o homem, a menina um pouco antes, quando chega lá nos 11, 12 anos, quase todos os meninos têm problema de dor nas pernas. Dói as pernas, os pais se preocupam, será que está com uma doença meio séria? O que está acontecendo? Às vezes alguns vão e levam para os médicos, mas as dores eles não conseguem explicar, porque está crescendo, está espichando. A parte femoral principalmente, e aí aqueles músculos, aqueles nervos que estão ali, eles começam a tensionar, porque está crescendo, e dói. Então uma das primeiras coisas que acontece em qualquer um de nós, para crescer, é um pouco de dor. Enfrentaremos dor para crescer. Mas por que crescer, pastor? Por que crescer, irmãos? Porque o Senhor nos aconselha a crescer. Porque a igreja do Senhor, ela precisa crescer. Crescer, meus irmãos, não é inchar, não é nós enchermos esses bancos aqui hoje, e essa galeria, e enchermos aqui, e segunda-feira, esse mesmo pessoal que está aqui, está lá fora, alcoolizado, na dependência química, na prostituição, na lascívia, no engano. Isso não é crescimento, isso é um inchaço, é uma festa, é um evento somente. Nós precisamos crescer, meus irmãos, ao ponto de que as pessoas que chegam nos nossos templos, elas permaneçam nos nossos templos, e elas enfrentem a dor do crescimento, enfrentem a guerra interna, pessoal, para mudar os comportamentos, e para se adequar ao reino de Deus. E aí, meus irmãos, isso é crescimento, porque essa pessoa vai gerar outra, e a outra vai gerar outra, e o reino de Deus será expandido no meio da cidade onde a igreja está. Aleluia. Eu quero declarar, pastor, e pela misericórdia do Senhor, eu quero declarar, pastor Nelson, que Deus está querendo, Deus está preocupado e está atento para Bagé, dizendo: eu quero que essa igreja cresça, aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, conforme eu vou falando, tu vai largando lá, pode ser? Vamos ver se nós fizemos uma dupla boa aí. O apóstolo Paulo escreve a 1 Coríntios 2:9, ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Embora esse texto seja um texto escatológico, seja um texto que Paulo também faz referência ao que vai acontecer lá na eternidade, aquilo que nós não imaginamos, aquilo que nós pensamos, também esse texto nos traz para a igreja odierna. Meu querido, o detalhe está na última frase. A última frase diz: são as que Deus preparou para os que o amam. E eu preciso abrir um parênteses aqui, para que aqui entendamos, meus irmãos, o que é amor. Infelizmente, Satanás destruiu o significado da palavra amor. Hoje as músicas sertanejas falam: eu quero fazer amor com você, e o que é isso? Isso é sexo. Alguns entendem que amor é um sentimento. Eu não consigo, eu não sinto condições, não vem dentro de mim o desejo de amar o meu irmão, de amar a minha irmã. Meu irmão, se a Bíblia manda, é mandamento amar. Amai o vosso irmão como a si mesmo, amai a Deus sobre todas as coisas. Isso é mandamento, não é sentimento. Sentimento, você pode sentir carinho por alguém, você pode sentir afeto por alguém, você pode sentir nojo de alguém, você pode sentir raiva de alguém. Amar você não vai sentir, porque amor, o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículos 22, 23, 24, ele explica, ele dá o conceito do que é amor. Alguns tentam explicar o amor de Deus como água, como storge, como filéu, e como tantos nomes do grego. O apóstolo Paulo, ele define com muita clareza o que é amor. Ele diz que amor é cuidado e provisão.
O amor é exatamente quando você cuida ou quando você provê. Quando o apóstolo João escreve lá em João 3,16, o famoso textuário da Bíblia Sagrada, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E alguns pensam, de tal maneira, o escritor não conseguiu explicar. Não, ele está explicando, ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus veio fazer na terra? Ele veio fazer duas coisas: cuidar e prover. Algo que você não tinha, algo que eu não tinha, algo impossível. O perdão dos nossos pecados, lá na cruz, aleluia. Com o seu sacrifício vicário, Ele proveu redenção para você. E Ele disse: os teus pecados estão perdoados. A melhor provisão que essa? A melhor provisão que essa? Tem alguma coisa melhor do que isso, meu querido? Se tem, Deus guardou para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E também, ele disse assim: e se, ele estava aqui na terra, ser humano, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei. Se eu for, ele estava aqui na terra, e ele foi, ele morreu, ele foi até o fim, Deus o ressuscitou dos mortos. Então ele proveu a redenção e ele quer cuidar de você. Porque ele diz assim, Mateus 28, 18, 19 e 20, e ele diz assim: e eu estarei convosco até a consumação. Isso não é cuidado? Isso não é cuidado? Ele não está cuidando? Amém? Então, amor, meus irmãos, vamos comigo. Amor é cuidado e provisão. Vamos decorar? Amor é cuidado e provisão. Mais uma vez. Cuidado e provisão. Amém? Entendeu? Agora entendeu o que Paulo está dizendo aqui? Aqueles que Pode alguém cuidar a Deus? Deus precisa do cuidado de alguém? Deus precisa de alguma provisão para alguém? Hã? Mas Jesus disse assim: aquele que der um copo de água fria, aquele, Jesus, eu estive preso e vocês foram me visitar. E ele disse: vocês me visitaram. Eu estive nu e me vestisse. Ele diz: vocês me vestiram. Amar a Deus? Então, meus irmãos, se você quer, escute isso, querido obreiro, com todo respeito, se você quer experimentar as coisas que o olho não viu, experimentar as coisas que o ouvido não ouviu, e que nem subiu no teu coração, cuide e provisione as pessoas que estão sem salvação. Promessa. É Bíblia. Nossa, às vezes a gente passa muito rápido pelo texto, né? Agora é o seguinte, ele também escreve em Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele também escreve: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que em vós, aquele primeiro sentimento de fazer a vontade de Deus, aquela primeira decisão própria nossa, de receber Cristo e querer, Quem lembra dos primeiros dias do primeiro amor? Você consegue lembrar? Tenta lembrar aí o dia que tu te converteu. Quanto tempo faz? Eu nunca esqueço o dia que eu me converti. 30 de novembro de 1998, o dia que Deus mudou a minha vida, o dia que eu decidi. Eu nunca esqueço. E não quero esquecer. Porque quando eu lembro do primeiro dia, eu lembro da primeira semana, eu lembro do primeiro mês, eu lembro do primeiro ano, que eu queria falar de Jesus para todo mundo, que eu estava doido e que às vezes eu não sabia fazer. Mas eu lembro de que o Senhor, eu não quero perder, aleluia,
aquela essência. O Senhor está me dando conhecimento, o Senhor vai me aperfeiçoando, o Senhor vai me orientando, vai melhorando o meu palavreado, vai melhorando os meus impulsos. Eu não sou mais aquele menino doido que queria ganhar as pessoas para Jesus na marra, mas eu não perco a vontade, aleluia, porque o inferno precisa ser chacoalhado pela igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Meu querido, o que quer dizer isso? É você levantar, aleluia, ir lá na porta do inferno e arrecadar aquele que estava quase perecendo, e dizer: ei, eu trouxe para o reino da luz. Aleluia. Me empolguei aqui, eu vim para dar uma palavra para o obreiro e já me empolguei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu me controlar aqui que eu tenho mais coisa para ti. Irmãos, eu não posso falar para o obreiro, para homens e mulheres de Deus que fazem a obra do Senhor, sem lembrar vocês do chamado. Às vezes a gente fixa naquele chamado. O dia que eu fui apresentado lá para diácono, presbítero, evangelista, pastor. O dia que o profeta fulano de tal levantou a mão em riste e disse que Deus ia fazer isso ou aquilo comigo. Tu tem um chamado antes disso? Aleluia. Todos nós temos um chamado antes disso. E um chamado imperativo do mestre que está lá em Mateus 28 e 18. Ide, portanto, o 19, o 18 antes. O 18, irmão, quando alguém, presta atenção comigo. Quando alguém precisa invocar a sua autoridade para trazer uma palavra, é porque o negócio é sério, não é assim? Quem é que é pai aqui, que às vezes as pessoas dizem: vem cá, meu filho, aqui nessa casa, quem manda, quem coloca comida na mesa? Porque o assunto era sério, né? Porque o que você queria dizer depois era extremamente relevante. O que diz aqui? E Jesus assim: é-me dado toda a autoridade, no céu e na terra. Aqui ele já tinha ressuscitado. Ele já era Deus novamente. Deus o tinha colocado sobre todas as coisas. Ele diz: olha, essa é a minha autoridade. Agora eu controlo o céu, a terra, os anjos, tudo. Tudo está na minha mão. E por causa disso, por causa dessa autoridade, eu vos digo: ide, fazei discípulos de todas as nações. Para quem que é esse chamado? Para quem que é esse chamado? Diga: para mim. Para mim, não é para o pastor, não é para esse, para aquele. Ide e fazei discípulo de todas as nações. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu sou convosco todos os dias, até a sua consumação dos séculos. É um texto muito conhecido de vocês e de nós. Mas eu quero que tu relembre o teu chamado. Amém? Está entendendo? Esse é o teu chamado. Esse é o meu chamado. Esse é o nosso chamado. Deus, através de Jesus Cristo, com toda a autoridade que Ele já tinha, Ele disse: eu estou mandando imperiosamente que você faça discípulos. Duas coisas só que eu vejo Jesus mandando na Bíblia. Novo Testamento inteiro dele. Alguém lembra de outro mandamento de Jesus? Mandamento que Ele imperiosamente mandou. Alguém lembra? 99% são sugestões. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Bem-aventuranças. Ele manda você ser amoroso? Ele manda você ser manso? Ele diz: você tem que ser manso. Bem-aventurado os mansos. É sugestão. Duas coisas somente eu vejo Ele mandar.
e uma ordenança, organização. Ordenança em ordem de organização, que é a ceia. Fazer isso em memória de mim, uma ordenança, uma organização. Ele coloca uma regra. E a outra é, ame o seu próximo como a si mesmo. E um novo mandamento vos dou. Ame o seu próximo como a si mesmo e ore pelos seus inimigos. E o outro mandamento é fazer discípulos. Dos 100%, dos 2 mandamentos, de 100% dos mandamentos de Jesus, quanto por cento você está fazendo? Não responda, por favor. Quanto por cento você está fazendo? Se você faz só um, faz só 50% dos mandamentos. Se você não faz nenhum, faz 0%. Queridos obreiros, nós precisamos crescer. E para crescer, ninguém cresce. Ninguém consegue crescer sem ter um coração desejoso de aprender. Não existe crescimento. A criança não é desejosa para aprender? Se a criança for inquieta, ela está aprendendo, né? Aquela que está muito quietinha, que passa o dia inteiro ali, fechadinha, a mãe e o pai se preocupam, não é isso? O que está acontecendo com esse menino? O que está acontecendo com essa menina? Não aprende. Não tem vontade, não tem gana para aprender. Crescer depende de um coração desejoso de aprender. Jesus diz isso em Mateus 11, 29. Eu não tenho tempo para explicar esse versículo para vocês. E esse versículo é muito importante. De repente amanhã, com os obreiros, eu consiga fazer isso. Esse 11, 29 de Mateus, ele é muito intenso. Ele é muito intenso. Por quê? Porque Mateus 11, 29, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus estava dizendo aqui na terra, vem cá, anda comigo, tenha um coração aberto, que eu tenho algumas coisas para te ensinar. Estava dizendo isso para os discípulos dele. Eu tenho algo para te ensinar. Eu tenho fonte, eu tenho conhecimento, eu tenho informação e eu tenho uma prática. Jesus tinha isso. Homem igual a nós. Não era Deus. Não era uma divindade que estava ali. Filipenses 2:5, ele diz assim, ele se esvaziou da forma de Deus e se tornou servo, homem, e vem até a morte de cruz, porque Deus não morreria. Deus não pode morrer. Ninguém mata Deus. E esse homem chamado Jesus, ele disse assim, ei, eu tenho algo para ensinar para vocês. Para quem que ele estava dizendo isso? Fariseus, saduceus, intelectuais, escribas, poderosos no conhecimento. Mas ele estava dizendo assim, ei fariseus, ei saduceus, vocês conhecem, vocês estudam, eu não estou dizendo que vocês não sabem nada, mas eu estou dizendo que você pode crescer, que você pode expandir o conhecimento, que você precisa aprender mais. Eu quero dizer para vocês que tem algo que eu posso ensinar para vocês, e se vocês aprender comigo, o negócio vai mudar na vida de vocês. É isso que Jesus estava dizendo. Pastor Eibe Uber, ele diz assim, quem para de aprender, para de crescer. Quem para de crescer, começa a morrer. Está pensando? Pastor, eu estou 50 anos de fé. Eu vou estacionar meu cavalo. Não preciso mais aprender, essa gurizada que está chegando aí, deixa eles tocar o barco, eu não preciso mais aprender. Querido, continue aprendendo. Porque você vai continuar crescendo. E quanto mais você crescer, com toda a experiência que você tem, você poderá colocar nós como flecha nas tuas mãos e nos lançar, aleluia, aonde você não conseguiu chegar. Aleluia. Esses homens que estão aqui com experiência,
Eu vim aqui para aprender com o senhor, pastor Nelson. Amanhã, se o senhor me servir um churrasco, eu sento para lhe ouvir. Eu vim aqui para aprender. Porque eles têm experiência, têm o conhecimento. E pode nos lançar mais além. Não pare. Não pare nem um momento, meu querido irmão, minha querida irmã, de aprender. Porque quando você aprende, você cresce. E quando você cresce, você tem vida. Vida. Aleluias. Quer estar vivo? Aprenda. Cresça. Não queira começar a morrer. Tem uma frase de James Halley que me chama muita atenção. De um dos livros dele. Ele diz assim: as pessoas ansiosamente procuram mudar as suas circunstâncias, mas não estão dispostas a mudar a si mesmos. Desta maneira, permanecem dentro dos seus limites. Pensa nisso. Quantas pessoas chegam para ti, pastor, obreiro? Quantas pessoas chegam para ti com circunstâncias embaraçosas, com problemas, com dificuldades, e que você começa a ajudá-lo, começa a orientá-lo, mas ele não está disposto a mudar a si mesmo. E ele continua no mesmo estágio em que ele estava. Faz um ano atrás, chegou um cidadão lá, em casa me procurou, em casa não, na frente da igreja. Pastor, eu preciso que tu ore por mim. Vamos orar, o que tu precisa que eu ore? Não, eu preciso que tu ore pela minha família. Tá, mas qual é o problema da tua família? Porque às vezes eles acham que a gente é adivinho. Eu não sou pai de santo, para ter que ficar adivinhando. Entende? Eu preciso que a pessoa me diga o que ela está precisando. E eu não vou jogar minha oração fora. Você tem que ter um certo cuidado, somos homens de Deus aqui. Um dia uma irmã, antes disso, eu vou lembrar do caso de uma irmã, pastor, eu preciso que tu ore por mim. O quê? Não, ora por mim, lá é um problema familiar. Mas o que é? Insistir tanto até que, não, que Deus conceda o desejo do meu coração. Irmã, eu quero saber o desejo do teu coração. E aí vou insistir tanto até que ela disse, e ela insistiu tanto que queria que eu orasse, até que ela disse que o desejo do coração dela era que um fato ruim acontecesse para o fulano de tal lá, em título de vingança, uma oração de vingança. E se eu digo para ela, que Deus deseje o desejo do teu coração, e o diabo vai lá e dá um atropela aquele cara, quebra tudo pela metade, ela vai dizer, esse é o Deus da justiça. Que Deus é esse? Da vingança? E aí esse cidadão chegou e disse, não, eu preciso de oração pela minha família. Vem cá, meu filho, qual é o problema da tua família? Não, porque a minha esposa está me deixando, eu não posso perder minha esposa. E etc e tal. E eu disse, ok, antes de orar por você, o que você já fez para reconquistar a tua esposa? Não, eu quero que tu... Não, o que você já fez? Você já foi lá pedir perdão para ela? Você já foi conversar com ela? Você já olhou no olho dela? Você já pediu misericórdia pelo teu erro? Você já prometeu para ela que vai mudar, que vai deixar a cachaça de lado? E vai vir aqui no culto, e eu vou te ajudar, e vou te orientar, tu vai fazer um discipulado? Não, isso eu não posso fazer. Então não vou orar por ti, cara. Eu não vou perder tempo. Porque ele não quer mudar. A si mesmo não vai mudar a circunstância. Eu estou endividado, Senhor, abre uma porta, Senhor, eu estou endividado, e continua comprando. Se tu não mudar a si mesmo, a circunstância não vai mudar. Meu Deus do céu, o que o senhor foi fazer, né, pastor Nelson? Trazer esse cara aí. Deus vai te orientar, com certeza. Por que eu tenho que trabalhar isso aqui, meu irmão? Porque eu já disse que crescer dói, que crescer não é fácil, que é um processo difícil, mas que é preciso, meu irmão, é preciso. Deus quer que você cresça, Deus quer que você cresça no teu relacionamento familiar, Deus quer que você cresça lá na empresa onde você trabalha, Deus quer que você cresça no conjunto social onde você vive. Deus quer que você esteja num ambiente melhor do que você está vivendo.
Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Mas, meu irmão, se eu continuar no mesmo jeito, eu vou viver do mesmo jeito. E a tendência, meus irmãos, no mundo espiritual, ninguém para, ou vai para frente ou vai para trás, porque o negócio anda. Então, meus irmãos, eu preciso te sacudir nesta noite. O Espírito Santo me trouxe aqui. Pastor Miqueias, eu estudei, eu preparei um outro material para obreiros, e fiquei a semana em cabeça, e o Senhor não me deixava. Aí, quinta-feira, eu disse para aquilo está difícil, me ajuda a orar aqui. Eu não consigo ter segurança naquele material que eu estou preparado. Eu não detalhei para ela, e fui para o escritório quinta-feira de manhã, e o Senhor me disse: ultrapassando as barreiras do crescimento. Aleluia. Porque Ele quer falar conosco essa noite. Queridos, eu vou apresentar algumas barreiras. Eu vou entrar na mensagem até as 15 para as 11 que o senhor falou, né? Então tá bom. Eu quero entrar na mensagem sobre as barreiras. Primeira barreira que o obreiro tem, que impede ele de crescer, é a suposição. Meu Deus do céu, que nós brasileiros temos esse vício de achar que, porque somos filhos de Deus, somos servos de Deus, nós vamos crescer automaticamente. Não, eu vou crescer automaticamente, eu suponho. Não, Deus quer que eu cresça. O pastor Amós já disse aqui que Deus quer que eu cresça, que quer que eu... Então, eu vou crescer, quando chegar a minha hora. Deus sabe. Supõe que vai crescer. Acha às vezes que está crescendo. Por quê, irmão? Porque se nós pegar, você tem uma criança de 4 anos, eu tenho o meu menino lá de 4 anos. E se por um ano inteiro eu só enxergar ele com 4 anos, esse menino está bem, está crescendo. Mas dali um pouco eu encontro com outra criança de 4 anos, e a criança tem meio palmo mais que ele. Aí eu vou dizer: opa, agora eu tenho um padrão de crescimento. Por que essa criança não cresceu igual ao outro? Aí eu vou ter que analisar se é por metabolismo, se os pais são mais altos que eu, enfim, N coisa eu posso criar, né? Mas eu tenho que ter parâmetro. Tem crente que quer colocar o parâmetro do seu crescimento nele mesmo. Mês passado eu sabia 10 versículos, decora, agora eu sei 10,5, então eu já cresci. O ano passado eu jejuei e orei e consegui ganhar uma alma para Jesus. Chega para o ano, aí, sabe aqueles testemunhos, eu não sei como é que é aqui, como é que era, e se eu não tenho nada a ver com o troço, né? Mas aquele negócio dos irmãos que vão contar testemunho, o dia de culto de testemunho, e aí sobe o Amós lá. Quando o Amós já está subindo o degrau, os irmãos já sabem qual é o testemunho que ele vai contar. 1900 e Guaraná de rolha, aconteceu tal coisa na minha vida. Meus irmãos, quem vive de passado é museu. Eu tenho que ter um testemunho novo todo dia. Eu preciso ter uma história nova todo dia. O meu Deus, aleluia, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é infinito, e Ele quer me levar além. Parâmetros de crescimento. Então, eu vou crescer, Deus quer que eu cresça. Eu tenho chamado. Meu irmão, minha irmã, crescimento mental, espiritual e intelectual precisa do nosso esforço. Precisa do nosso esforço. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Escute. Crescei na graça e o quê? Conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador. O que é conhecer o Senhor?
É pela Bíblia que nós conhecemos o Senhor, sim, Ele se revela a nós através da Bíblia. Mas conhecer o Senhor está falando de intimidade. Intimidade. E intimidade com Deus é por esforço. Se eu não me esforçar, eu não tenho intimidade com Deus. Se eu não tirar um tempo para ouvir Deus, meu querido, eu não tenho intimidade com Ele. Então o crescimento, meus irmãos, ele é um processo que nós temos que fazer. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. E quem é a cabeça? É Cristo. Em tudo. Eu sou bonzinho, mas pisa no meu escalo para ver que eu embrabeço. Está crescendo em tudo? Não, está capenga. Eu tenho fruto do Espírito. Eu trouxe um charque aqui para vocês, um charque bem salgado, né, de um peito de gado, né, com bastante gordura, mas são obreiros, homens e mulheres talhados. Crescer, meus irmãos, é necessário, não fique supondo que vai crescer, desenvolva, é uma barreira, derrube essa barreira em nome de Jesus, derrube essa barreira. Mas olha, essa barreira da suposição não existe na minha vida, eu rejeito. Irmãos, como é hoje, cada vez mais, né? Os irmãos estão me escutando, e os outros devem estar me escutando lá na internet. E como é fácil de nós buscarmos recursos da internet. Tem muito hoje, tem muita coisa, e tem tanta abobrinha, com todo respeito e perdão a palavra, tem tanta abobrinha nesse contexto, e tem tantas doutrinas que não são as nossas. Irmãos, nós somos uma igreja que tem doutrina, nós somos uma igreja que tem uma base doutrinária sólida. A Assembleia de Deus, ela não é feita no papelzinho. Nós temos uma base muito sólida e boa. A nossa teologia é uma das, se não a melhor, mas é uma das melhores teologias que eu conheço. Nós não temos que estar buscando recursos lá, irmão e irmã, não fique supondo que você vai crescer, olhando videozinho de maracutaia lá do YouTube. Você e eu precisamos aproveitar o que a igreja oferece. A tua igreja oferece. As escolas bíblicas, os estudos, os ensinamentos, as reuniões, aonde há informação. Irmãos, é aqui nessa fonte. Valorize, meu querido, valorize a igreja onde você está. Primeira barreira é essa. Segunda barreira é a barreira do comodismo. Não é fácil com o comodismo, né? Irmãos, tem uma frase, eu não sei como crescer. Eu não sei, eu não sei ler direito. Outro vício, com todo respeito, mas tomara que não tenha aqui, né? Mas muitos lugares tem. Pastor, eu tenho um sério problema, eu leio a Bíblia, mas eu não decoro, eu não guardo, não está na minha mente, não grava. Tem esse problema, irmão. João capítulo 14, versículo 26, assim, vai vir o Consolador, e Ele vos lembrará de tudo aquilo que eu tenho dito. Daquilo que eu tenho dito. Quando que Jesus diz alguma coisa para ti? Quando você abre esse livro e lê. Então, meu querido, eu leio o texto, agora eu digo, Espírito Santo, eu posso esquecer, a minha mente é frágil, eu não tenho a mente do Adão lá que você formou, ele deu problema na fabricação, criou um problema aí chamado pecado, Deus, e deletou muita coisa do meu cérebro, eu não consigo fazer os neurônios funcionar, os metacircuitos que acontecem no meu cérebro, eles não estão com a qualidade que você fez ao Adão, então, mas eu vou ler, eu vou guardar,
eu vou aprender, e no momento oportuno tu há de me dar, aleluia, o que eu preciso falar, para que a minha dependência seja tua, Senhor. Não sei como crescer, meu querido, vinde a mim, que eu ensino. Jesus estava dizendo, aprendei de mim, aprendei de mim. Isso tem um preço. Pois é, pastor, pois é. Crescer não é fácil, tem um preço. Olha o que diz o Provérbios capítulo 8, versículo 11. Vou abrir a minha Bíblia do Centenário aqui, para fazer uma propaganda do nosso centenário. Não vou ficar só na tela. Olha o que diz capítulo 8, versículo 11 de Provérbios. Está com a tua Bíblia aí? Pode ser, não precisa ser do centenário, pode ser do tablet, do celular, né? Não muda a unção. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Agora volta em Provérbios 3, versículo 13, 14 e 15. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Acha, porque sabedoria não se compra, sabedoria não se aprende, porque a sabedoria vem de Deus. Tiago diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Agora ele diz assim, e o homem que adquire, que compra, que investe, que vai atrás do conhecimento. Crescer, meus irmãos, sem conhecimento, não consegue. Precisa conhecer. Se é pastor de igreja, atende uma congregação, você precisa aprender os comportamentos das pessoas, da sociedade atual. Pastor, mas eu sou 50 anos pastor de igreja, atendo congregação há 50 anos, e no meu tempo era assim. No teu tempo, lá 50 anos atrás, a sociedade tinha uma cultura. A sociedade de hoje tem outra cultura. Os jovens de 50 anos atrás são um pouquinho diferentes dos jovens de hoje. E para que eu consiga, meus irmãos, a entender esse processo, eu preciso romper com o comodismo. Se eu não conhecer gestão de pessoas, eu não posso pastorear uma congregação. Não posso. Mas na hora certa Deus vai dar. Deus vai dar aquilo que você aprendeu. Ele vai lembrar daquilo que você sabe. Sabe quando que Deus age em alguma coisa que você não sabe, que você não buscou? Quando que Ele age? Quando é limite. Quando Ele entra no limite. Você quer viver no limite? Ou quer viver na programação? Nós estamos vivendo uma época das igrejas pragmáticas. O irmão lá está fazendo a campanha da 7 lua nova. Eu também tenho que fazer lá na congregação da 7 lua nova. O irmão está fazendo a campanha do sal não sei do que. Eu tenho que fazer lá na minha campanha também. A igreja fulano de tal lá está fazendo o coral não sei da sombrinha cor-de-rosa. Eu tenho que fazer. Meu irmão, isso é pragmatismo. Se funcionar lá não quer dizer que vai funcionar aqui. Se dá certo lá não quer dizer que daqui. Agora eu preciso programar. Eu preciso, Senhor, o que você quer para a congregação onde eu atendo? Qual é o teu projeto? Qual é a tua visão? Qual é o teu sonho para a cidade onde eu estou? Aleluia! Se Deus te guiar, meu querido, se você se esforçar e sair do comodismo, as coisas vão acontecer, vai começar na tua casa, vai entrar no teu bairro, aleluia! E a cidade será impactada pelo poder da palavra. Nós temos que sair do comodismo. Vale a pena, meu querido. Vale a pena o nosso esforço. Vale a pena. Aleluia, nós íamos com o caminho, eu e a Keila conversando. Aleluia, vale a pena o nosso esforço. Vale a pena estar numa cidade. Alguém quase acha que ninguém me conhece aqui. Eu saí de uma multinacional em 2008. Uma empresa poderosa estava me levando para a Europa. Trabalhar na Dinamarca, receber em euro.
em 2009. Depois voltaria de lá, assumir a América Latina, gerenciar a engenharia de vendas da AGCO do Brasil, da AGCO na América Latina. E o Senhor me chamou para a obra. Fomos para uma cidadezinha chamada Esperança do Sul, 1.200 habitantes, todos alemães, 85% alemães. Nenhuma igreja pentecostal. Um ano antes, nós tínhamos, pela missão da igreja, ido lá fazer um culto evangelístico, colocamos um caminhão lá com som, não veio ninguém, o que recebemos foi pedradas, encher de pedras o caminhão. Dali uns meses fomos lá, alugamos um salão de uma estofaria para fazer um culto, veio um bêbado naquele culto. Mas a igreja disse: Amós, abandona o teu trabalho. O dízimo que nós dava, a ajuda de custo que a igreja nos começou a dar, dava 60% do dízimo que nós dava. Chegamos lá, não tinha igreja, não tinha ninguém, não tinha nenhuma igreja pentecostal, fechada, a colonização alemã fechada, alemães e franceses. Mas vale a pena. Vale a pena. Alugamos uma casinha. Quando descobriram que era um crente que ia morar naquela casa, se levou 60 e poucos dias para o cara sair da casa. O dono da casa nos alugou, mas o inquilino soube que era um crente que vinha montar uma igreja lá, e ele não queria os crentes lá, e ele tinha a casa própria dele, ele pagou mais 2 meses de aluguel para ver se nós desistíamos embora. Nós acampamos lá, nós já tínhamos alugado o nosso apartamento, nós acampamos lá, numa igrejinha velha da luterana, emprestada lá a 15 quilômetros, e todo dia nós ia para dentro da cidade, lá saía do interior, ia para dentro da cidade, e orando e dizendo: Deus vai fazer uma grande obra nesta cidade. Vale a pena, vale a pena. Foram 8 anos e 11 meses de trabalho. Deixamos um templo, uma casa pastoral, congregações e 10% da população dentro da igreja, falando em alemão e falando em línguas, cheio do Espírito Santo. Vale a pena. Quando esses irmãos nos ligam de lá, tem evangelista lá, formado, tem diácono, tem presbítero, tem homens e mulheres cheios de Jesus, e nos ligam de lá, nos alegra o coração, nos impacta a alma, e vale a pena nós sair do comodismo. É uma barreira. Você tem coragem de dizer assim: eu rejeito o comodismo na minha vida. Não diga por mantra, pensa aí. Pensa antes de dizer. Não diga como um mantra. Eu não sou aquele pregador que diga para o teu irmão do lado. Diga para você mesmo. Para o irmão do lado é fácil, né? Você consegue dizer para ti mesmo assim: eu rejeito o comodismo na minha vida. A partir de hoje, eu vou ser diferente. Eu vou encarar diferente as coisas do reino. Essa barreira, meus irmãos, destruiu muitos ministérios. O cemitério está cheio de projetos grandes. O cemitério está cheio dos melhores aviões do mundo, que ainda não voaram, estão lá no cemitério. O cara tinha um grande projeto, mas morreu com ele. Não saiu do comodismo. Os grandes arranha-céus estão lá no cemitério. Porque se acomodaram. Vale a pena, meu querido. É uma barreira. Outra barreira do crescimento, vou atropelar aqui que o tempo se foi. Outra barreira do crescimento. Eu estou esperando o momento certo de crescer. Vai crescer nunca. Teu momento é agora. Deus te deu o presente, amanhã nós não sabemos. Jesus disse assim: pode acrescentar o homem um côvado do seu tamanho? Pode saber o dia de amanhã? Ei, Deus te chamou para crescer hoje, agora, now. Cresça agora. Não é a minha hora ainda. A minha hora vai chegar
Quando um profeta de Deus levantar sua mão e dizer, vai ganhar alma para o meu reino. Jesus já te disse isso há muito tempo atrás, e de fazer discípulo, Ele já te mandou. Ele já disse, faça, o teu tempo chegou, meu irmão. Deixa eu te dizer, o teu tempo chegou, o teu tempo é hoje. O reino de Deus depende de mim e de você hoje. Amanhã Ele levanta outro. Aleluias. Teu tempo é hoje, o meu tempo é hoje. Posso, tendo as mãos vazias, quantas almas endrabasto e guechou a presa. Aleluias, aleluias. Mandarais, eu trouxe uma chama, pastor Lourenço. Eu trouxe uma chama que nós vivemos lá na Iadejarim. Eu trouxe uma chama que nós vivemos lá, e todo dia nós queremos ganhar almas. 55,5% dos membros da Iadejarim, meus irmãos, eles estão comprometidos com no mínimo com no mínimo 4 coisas para fazer para o reino de Deus. 55%. 18% dos membros da Iadejarim estão comprometidos com no mínimo 3 coisas, de 5 que nós elencamos para eles fazer durante o ano para o reino de Deus. Nós temos 72% da igreja, 72% dos membros ganhando alma e cuidando delas. E essa chama, em nome de Jesus, há de incendiar aqui, há de incendiar o nosso estado, querido. Eu creio. Deus me chamou para isso, eu creio. Aleluias. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. As 2 primeiras palavras, 2 primeiras sentenças: esforço e ânimo. Deus não esforça ninguém. Deus não tem condições de te esforçar. Deus não empurra ninguém. Deus te deu o direito de decidir fazer ou não, servi-lo ou não. Não tem como, de maneira nenhuma, você conseguir. Obrigado. Não tem como você conseguir. Sem Deus. Deus. Segunda sentença: ânimo. Ânimo vem de alma. Eu já vejo crentes às vezes: Senhor, me anima. Deus nunca vai te animar. Pode ver na Bíblia, Ele sempre manda você se animar. Anima-te. Estou desanimado, Deus me anima. Deus não vai te animar, Ele já te deu um ponto de partida. Ele disse: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Está desanimado? Olha para Jesus. Tu tem uma referência, Ele já venceu, e você poderá vencer também. Ânimo vem de alma. Então Ele diz para ti e para mim: vem cá, meu, te esforça. Te esforça, faça um pouquinho mais. Faça um pouquinho mais. Invista um pouquinho mais. Ore um pouquinho mais. Jejue um pouquinho mais. Leia a Bíblia um pouquinho mais. Fale de Jesus um pouquinho mais. Contribua um pouquinho mais. Caminhe um pouquinho mais. Esforça-te, esforça-te. Esforça-te. E aí Ele diz: te anima. Davi, lá no Salmo, ele escrevendo: porque se perturba a minha alma, porque se angustia dentro de mim, porque tu estás abatida. Ela está lá suplicando, e dali um pouco ele diz: ei, versículo 6 em diante, ele diz assim:
Ei, mas você esteve comigo lá no monte. Você esteve comigo quando nós entramos lá com os filisteus, só eu e o Jonatas. Ei, lembra assim, lembra, olha aí, para aí, lembra das tuas vitórias. Lembra, não tem vitória? Você já não teve alguma vitória, meu querido? Você já teve vitória? Deus já te deu alguma vitória? Na hora do desânimo, lembra das vitórias. Elas são a referência para você. Diz, ei, eu tenho um Redentor. Aleluia. Derruba a barreira do tempo certo. Te esforça. Queridos, tem outra barreira que eu quero lembrar para vocês aqui. Essa barreira do engano. Satanás é o plantador de engano. O maior plantador de engano é Satanás. E ele planta sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é quando mistura uma verdade com uma mentira. E toda verdade misturada com a mentira é mentira. Não tem como. Mas Satanás planta os seus sofismas. E geralmente os sofismas de Satanás são plantados na primeira pessoa. Ele planta lá na tua mente na primeira pessoa. Ele não chega para ti dizendo você é um fracassado. Ele planta na tua mente dizendo eu sou um fracassado, para que você pense que é você que está definindo isso. Eu nunca vou conseguir chegar em lugar nenhum. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu não nasci para isso. Satanás plantando um sofisma. Meu querido, minha querida, você nasceu para realizar as obras de Deus. E se eu e você realizar as obras de Deus, nós faremos maiores daquilo que Jesus fez. Porque ele disse, eu estou aqui no mundo, mas vocês vão ficar. E aí o Nelson é um pequeno Cristo, a Diamantina é outro pequeno Cristo, o Amós outro pequeno Cristo. E nós, um monte de pequenos Cristos, vamos fazer uma grande obra. Mas Satanás vem com o seu sofisma. E um deles é esse, eu tenho medo de cometer erro. Né? Eu não posso fazer, eu não posso crescer, eu não posso dar um passo além, porque eu tenho medo de cometer erro. Irmãos, a esperança, os novos convertidos, às vezes nem batizados foram, e nós já estamos empurrando eles para ganhar alma. Pastor, mas o que eu digo? O que eu falo? Leia a Bíblia para ele. Diga que Jesus morreu por ele. Diga que ele é um pecador e precisa se arrepender, só isso. Mas e depois? Depois a igreja está pronta para cuidar. Traz para dentro do aprisco, que nós temos gente para cuidar. Agora há poucos dias, faz uns 5 meses, veio um menino de 15 anos lá, por um processo que nós trabalhamos e não dá para explicar aqui. O meu livro, tem um livro que eu editei, está por aí, se algum irmão quiser adquirir. Nele eu falo um pouco sobre isso, que é um processo que a gente fala de conquistar as almas, com 21 dias de jejum e oração. E uma irmã, a irmã Keila lá, ela fez 21 dias de oração e jejum por aquele menino. Menino com alguns problemas, um retardozinho, uma dificuldade de entendimento, menino de 15 anos. E ela passou 21 dias orando e jejuando por aquele menino. No 22º dia ela falou de Jesus para ele. Jesus entrou no coração daquele menino e ele começou a trabalhar, a vir bem esporadicamente nas nossas reuniões, chamada Casa de Pão. E depois ele começou a entrar para dentro do templo. E aí quando ele entrou para dentro do templo, e ele já estava convivendo lá na Casa de Pão e se sentiu bem e tomou uma decisão por Jesus no dia 20 de julho. Dia 20 de julho ele tomou uma decisão para Jesus, recebeu Jesus como Salvador. E no mesmo dia 20 de julho ele já tinha trazido um coleguinha para estar junto com ele. E hoje aquele coleguinha dele é candidato a batismo também. Nem os dos dois são batizados e eles já estão cheios de Jesus, estão ganhando alma e estão fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque quebrou a barreira do crescimento, quebrou a barreira do engano. Pode sim, você pode saber muito pouco de Bíblia, você pode saber muito pouco, mas você tem condição de levar Jesus para alguém que está na tua casa, no teu lado, na tua família. Tem alguma coisa que você faria se soubesse que não iria falhar? Pensa aí, feche teus olhos por 30 segundos. E eu vou te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que você faria hoje, se você soubesse que não iria falhar? Para o reino de Deus, estou falando de casa própria, essas coisas Deus dá depois. Tem alguma coisa que você faria para o reino de Deus, se tu tivesse convicção que não iria falhar? Querido, às vezes a gente fica esperando isso.
A gente fica pensando nisso. Se eu soubesse que eu não ia falhar, se eu soubesse que eu ia chegar lá para o Pai de Santo e dizer que Jesus ama e ele se rendesse ao Senhor, eu ia. Querido, faça, porque quem convence não é você, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo não é você, apenas faça, Deus vai fazer a parte dele. O famoso ditado: é melhor tentar, fazer e errar do que não tentar. Por último, quero encerrar. Eu tenho só mais 5 minutos. Perfeccionismo e relaxamento são 2 extremos muito perigosos que impedem nós da barreira do crescimento. Perfeccionismo. Só vou fazer. Alguém esses dias me procurou, nós ganhamos para Jesus a prefeita da cidade de Quevedos. Batizamos ela. Ainda não batizamos ela, batizamos o esposo dela. Ela me pediu para esperar até o final do mandato, por algumas coisas que ela tem lá para resolver. E aí o esposo dela disse assim: pastor, eu quero muito ajudar na obra, quero muito contribuir, fazer alguma coisa para o reino, mas eu vou fazer uma faculdade de teologia primeiro, e eu vou me preparar primeiro. Eu disse: meu filho, faça a faculdade de teologia, pode se inscrever lá, te ajudo no que for preciso, mas eu vou te dizer assim, teu ministério começou agora. Faz 3 anos isso. Teu ministério começou agora. Você, mas como é que eu posso? Você não pode pregar, porque você não sabe. Você não pode usar tribuna. Não, você não precisa disso. Agora, ganhar a alma, Jesus já te mandou. Quando tu tomou a decisão? Faz uns 8 meses, ele trouxe a sogra para batizar. Se o cara ganhou a sogra, o cara é bom. Daquelas católica radical. Por quê? Porque ele não esperou ficar prontinho para fazer. Não faça para o perfeccionismo. Mas também não, para Deus qualquer jeito. Está sem ensaio, mas eu vou cantar. Isso é outra coisa. Isso é relaxamento. Com todo respeito. Deus vai me dar uma mensagem, eu estou na escala semana que vem, lá eu abro a boca e vai encher. Vai encher, olha, pode até ser de abobrinha. Isso é relaxamento. Essas 2 coisas, meus irmãos, impedem o crescimento. Faça. Não está perfeito, mas faça com todo o esforço que você tem. Tenha essa convicção de que você se esforçou. Se algo der errado, tem coisas que dão errado. Pastor, aqui Nelson nunca fez coisa errada, nunca deu errado. Todos os projetos que ele fez aí nesses 50 anos de ministério, sempre deu certo, né? Nunca deu nada errado. Mas nós somos guri e erramos, às vezes, né? Agora, meu querido, quando dá errado, você olha para dentro de você e diz assim: Deus, eu fiz a minha parte. Eu me esforcei, eu preparei, eu arrumei tudo para dar certo. E deu errado, tu está tranquilo. Agora, a pior coisa que tem, né? É quando a gente se examina e o negócio não deu certo e a gente diz: se eu tivesse me esforçado, se eu tivesse jejuado, se eu tivesse orado, se eu tivesse feito isso. Esse é o relaxamento. Então, nós precisamos fazer aquilo que Deus coloca para fazer. Não precisa ser na perfeição, mas também não pode ser no relaxamento. Essa barreira do perfeccionismo ou do relaxamento, ela tira a nossa inspiração. Ela tira a nossa inspiração. E o Deus nos chamou para sermos inspirados. Inspirados. O que ele faz? Faz um boneco na terra, com tudo que tem na terra, faz um nariz naquele boneco, e o que ele coloca dentro do homem? Ele transfere o seu espírito. E a inspiração, ela é no espírito. Ânimo vem de alma, é nas emoções. Inspiração vem de espírito, é pneuma, é ar, vem de Deus. Eu duvido que você se enchendo de Deus, jejuando, ouvindo, orando, insistindo com Ele, não seja inspirado a fazer uma grande obra.
Não dê ouvidos. Vou parar por aqui. Não dê ouvidos a desmotivadores. Não dê ouvido a desmotivadores. Ah, mas não dá. Ah, mas se fosse assim. Ah, mas o pastor não te mandou. Ah, mas esse... Eu estou falando de reino, estou falando de alma, não estou falando de desobediências aos padrões da igreja. Falando de evangelizar, de ganhar, de fazer discípulo, que é a nossa missão. Lembra que eu disse a nossa missão? Só vamos crescer se nós fizermos a nossa missão. A missão nossa é fazer discípulos. Não dê motivo, não olhe, não dê ouvido para motivadores, desmotivadores. A bandeira da Espanha, a Espanha foi a maior nação, a nação que mais expandiu a sua área nos mares. A Espanha, ela foi o expoente da navegação no mundo. E eles navegaram até as Índias. Fizeram toda aquela volta, desceram e chegaram até as Índias. Eles tinham uma estrutura de barco, um conhecimento de mar, um conhecimento de embarcações, de ventos fantástico. E eles fizeram toda essa volta. E existia uma frase popular na Espanha, que dizia assim: nada além. Nada além. Era o orgulho dos espanhóis. Nada além, nós já fomos além. Nós já fomos no além. Nós já descobrimos mares. Nós já chegamos na Índia, nós demos toda aquela volta, nada além. Isso estava estampado no rosto dos espanhóis. Estava estampado nas emoções dos espanhóis. Mas um dia deu um vento errado. E Cristóvão Colombo perdeu-se e não conseguiu virar à esquerda. E o vento levou ele para a direita. E ele vai e tenta, e quando vê, cai na América. E eles viram que tinha algo além. A bandeira da Espanha hoje está lá, plus ultra, em latim, que quer dizer mais além. Em nome de Jesus, Bagé irá mais além. Mais além. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Aleluias. Aleluias. Aonde você está? Aonde você está no conceito fazer discípulos? Eu vim para conversar com o teu coração. Aonde você está no conceito fazer discípulos? Quantos discípulos você fez em 2022? Fica só você e Deus aí. Só você e Deus. Quantos você trouxe para batizar em 2022? Quantos tomaram uma decisão e mudaram de vida por causa tua em 2022? Pastor, mas eu não sou obreiro, eu não ganho nada da igreja para fazer. Eu não estou falando com obreiro aqui agora. Estou falando com crente. Pastores. Quantos vocês discipularam, ganharam para Jesus, ensinaram em 2022? Isso é sério. Isso é sério, meus irmãos. Se isso não nos mover, não adianta estarmos aqui. Eu não vim aqui para massagear ego. Não, e não fui mandado fazer assim, né? O Senhor não me mandou pregar nada. Eu vim aqui te convocar. Eu vim aqui te convocar em nome do Senhor Jesus. Para ir mais além. Mais além. Mais além.
Sai de onde você está e vai mais além. Sabe aquele vizinho que briga com a vizinha todos os dias? Lá é o teu mais além. Sabe aquele colega de trabalho que às vezes te diz para ti: ora por mim lá na tua igreja. Mais além. Mais além. Mais além. Alvoroça a tua bandeira, levanta a tua bandeira e escreve nela: eu não vou me satisfazer com pouca coisa, eu quero almas para o reino de Deus, eu quero ir mais além, aleluia, eu quero fazer mais, eu vou me esforçar, não há barreira que vai me impedir, porque eu tenho um mandamento. Aleluia. Tem alguém corajoso que quer ir mais além? E quer sair do teu banco? Você tem esse hábito aqui? E quer sair do teu banco e dizer assim: pastor, na presença de Deus eu quero ir mais além. Eu quero fazer um discípulo para ti, eu quero ir mais além. Tem alguém que quer levantar a bandeira e dizer: eu quero fazer isso. Sai do teu banco e venha para frente. Eu quero, em nome de Jesus, plantar uma fogueira no teu coração, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo, para você ir mais além. Aleluia. Ai de bagassure de cachovia la mandriga suquecharia. Ai de bagassure mandalaias. Aleluias. Seja inflamado, seja inflamado, seja inflamado pelo desejo de ver vidas transformadas, seja inflamado pela vontade de ganhar almas para o reino de Deus, meu querido, meu irmão. O nosso negócio é almas. Ei, Diabaçu, Deus está sacudindo, está trazendo a memória, vai trazer a memória aqui, pastor Nelson, desses homens e mulheres que estão aqui, pessoas hoje ainda, que ele vai orar 21 dias, vai jejuar por essa pessoa, e vai ganhá-la para o reino de Deus. É tempo mais além, mais além, mais além, aleluias. Mais além, você e eu precisamos dar os nossos passos. O reino de Deus, aleluia, é feito é tomado com esforço. Aleluia. Começa a declarar aí para a tua vida, começa a derrubar barreiras. O Senhor pode lembrar, vai lembrar aí para ti barreiras. Qual é a barreira? Qual é a barreira que tem te impedido de ir mais além? Qual é a barreira? Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho isso, eu não sei qual é a barreira. Qual é a barreira? Qual é a barreira? Diga para ela: eu rejeito essa barreira. Diga para Deus: eu rejeito essa barreira. Eu rejeito essa barreira. Eu não quero mais essa barreira na minha vida. Eu quero ir mais além. Aleluia. Oh, aleluias, mais além. Deus te convida para fazer diferente. Deus te convida para levar para um outro plano. Querido obreiro, em nome de Jesus, Deus vai derramar uma unção especial na tua vida e o ministério que você cuida. Aleluia. A congregação que você lidera, o trabalho que você faz, aleluia, será mudado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, mas além, Pai querido, em nome de Jesus, eu estou orando com esses homens e mulheres aqui, Pai, que são as referências, Pai, que são as pessoas que formam opinião, Senhor, dentro da Assembleia de Deus de Bagé. Eu estou orando por esses homens, pastores, líderes de ministérios, líderes de departamentos, Pai, homens e mulheres aqui, Pai, que o Senhor os chamou para esse tempo e para esta hora, e eu declaro sobre a vida deles agora, Pai, que reacenda essa tocha, aleluia, de almas, aleluia, que eles consigam, Senhor, impactar os seus liderados de uma forma exponencial, Pai querido, e que o Teu nome será glorificado na vida deles, e que o Teu reino será expandido, e que a cidade de Bagé será impactada pelo poder da Tua palavra e pela expansão do Teu reino. Eu declaro para a igreja de Bagé que ela será relevante, aleluia, de uma forma sobrenatural, e que muitas almas estarão rendidas a Ti, que aquele centro de eventos será pequeno para guardar as almas que estarão sendo trazidas, porque Deus
Deus, aleluia, resolveu de valorizar a tua decisão, em nome de Jesus. Aleluia. Dá para glorificar o Senhor. Dá para glorificar o Senhor. Enquanto o irmão está cantando, vai